Estou de volta para comentar as notícias relacionadas ao mundo das histórias e quadrinhos lá nos Estados Unidos, as HQs lá fora, na terra do Tio Sam, as últimas novidades anunciadas lá nas gringas. E hoje eu vou falar um pouco de O Justiceiro, que recebeu uma retomada. Mas não é a retomada que seria a sequência do que havia sido estabelecido na abordagem woke de extrema esquerda, na verdade, né, a abordagem militante que o Jason Aaron acabou estabelecendo no personagem, que culminou naquela série insossa, que acho que terminou em 12 edições por aí, ou 13 edições, não sei. Enfim, ou seja, a série do Justiceiro, a última que foi publicada relacionada ao universo 616, é uma bosta progressista das mais fedidas que eu já vi nas histórias em quadrinhos, na história da Marvel, na verdade, né? E aí a Marvel decidiu retomar o personagem, porque agora o Justiceiro ele voltou a usar o uniforme de caveira, o emblema de caveira. Para quem não sabe, a caveira estampada no uniforme do Justiceiro, né, no uniforme de guerra dele, significa a morte daqueles que merecem. Ou seja, bandido bom é bandido morto. Como já dizia Luiz Carlos Alborguete, do programa Cadeia, lembram? Enfim. Aí a Marvel, ela decidiu retomar o personagem. Eles estão falando que agora as histórias do Justiceiro, que eles vão trazer uma minissérie em 5 partes. As histórias do Frank Castle, né, ressuscitado, a gente não sabe como ele ressuscitou, né, daquele lance lá que estabeleceram que agora ele acabou se tornando líder de uma quadrilha de ninjas assassinos, que é a organização chamada Tentáculo, The Hand, lá nos Estados Unidos. E aí ele, né, enfim, né, só explicando um pouquinho dentro do contexto aqui, pra vocês terem uma ideia. O Justiceiro lá, quando ele deixou de usar o emblema de caveira e se tornou o líder, né, dessa quadrilha de ninjas assassinos, que é o Tentáculo, ele praticamente se tornou uma espécie de samurai, ele é um ninja, né? Se tornou um ninja ali, saiu totalmente fora do que o Justiceiro é, ele não lidava mais com os seus agressores usando armas de fogo. O Frank Castle ele só aceitou ser o líder dessa quadrilha em prol dele ter a mulher e os filhos dele ressuscitados. Mas depois a gente viu, né, até mesmo nessa série do Jason Aaron, que tudo foi uma forma de corromper corromper o interior, né, do Justiceiro, para que ele fosse usado, né, para trabalhar para essa organização, essa quadrilha de ninjas criminosos, em prol da ressurreição da mulher e dos filhos dele que morreram, né, na época lá no Central Park, que fez o Frank Castle se tornar o Justiceiro. Porque o Frank Castle, em vida, ele era um marido e um pai dedicado. Ele nunca foi um cara problemático, como o Jason Aaron estabeleceu na origem, né, do Justiceiro, que infelizmente, quando eles vieram com a ideia de que o Frank ele foi corrompido pelo Tentáculo, a origem do Justiceiro do universo 616 foi totalmente corrompida e infelizmente nós tivemos a história do Frank Castle como um marido e um pai perturbado que passava até por terapias de casais. Olha que absurdo, cara. E, enfim, tudo isso foi feito pelo Jason Aaron a mandado, né, a mandado de todo um editorial da Marvel que destruiu a imagem do Justiceiro. Bom, só para vocês terem uma ideia do que o personagem veio passando nos últimos anos. E aí, mais recentemente, só para deixar dentro do contexto, eles investiram em um novo personagem que seria o novo Justiceiro, mas que esse Justiceiro seria um personagem que tomaria decisões heróicas, era um personagem que agiria mais para o lado heróico e não seria tão extremo quanto o Frank Castle. Mas esse Justiceiro não caiu no gosto do pessoal, né, dos leitores familiarizados com o bom e velho Frank Castle, ainda mais na época do Garth Ennis, que inclusive falando em Garth Ennis, ele escreveu uma minissérie muito boa, intitulada Get Fury, uma minissérie estrelada pelo Nick Fury branco, tá? O Nick Fury branco, icônico, todo mundo já conhece da época, e foi muito bem sucedida. Só que aí depois o Garth Ennis ele não voltou a escrever o Justiceiro. E agora a Marvel, né, para tentar compensar a falta de interesse dos leitores para com o novo Justiceiro e também para com o que foi estabelecido, né, recentemente no Justiceiro do universo 616, a Marvel voltou com uma retomada chamada Justiceiro lá nos Estados Unidos
The Punisher Red Band. Ou seja, Red Band são aquelas histórias em quadrinhos faixa vermelha, que não são destinadas ao público jovem, adolescente, né? São histórias em quadrinhos adultas com conteúdo explícito, no quesito violência explícita, né? Então, mais ou menos assim, Parental Advisory, avisa aos pais, essa HQ tem conteúdo explícito. E como vocês estão vendo aí na imagem, a Marvel ela quer investir novamente no Justiceiro com o uniforme de caveira, com conteúdo explícito, mas essa notícia nem bem foi publicada, né, nos sites, né, de histórias em quadrinhos, que eu costumo acessar aqui, que ela nem bem foi publicada, mas ela já está gerando reações negativas por parte de muitos fãs do Justiceiro. E eu até entendo essas reações negativas, esses reacts, porque todo mundo, incluindo eu, né, esse que vos fala, queria ver o Justiceiro sendo novamente escrito pelo Garth Ennis, porque a gente sabe que o Garth Ennis, para o selo Marvel Max, ele foi o único cara que expandiu a violência explícita e até mesmo soluções politicamente incorretas no Justiceiro, que tornou o personagem icônico, né? A retomada do Garth Ennis relacionada ao Justiceiro foi algo memorável, mas é claro que antes do Ennis a gente teve até boas fases do personagem, como a fase escrita pelo Chuck Dixon, e também bem lá atrás, lá nos anos 80, com o Mike Baron e o Carl Potts, tá? Só para deixar dentro do contexto aqui. E aí a Marvel ela veio com essa ideia de retomar o personagem, o nome vocês estão vendo na imagem do vídeo, The Punisher Red Band, uma minissérie em 5 partes, que segundo, né, o desenhista da série, né, sim, Julius Ota, desenhista, um japonês ali, brasileiro, tá, outro brasileiro ali, ele disse que é muito fã do Justiceiro e que ele vai desenhar para um roteiro, né, que vai ser escrito pelo Benjamin Pierce, eu vou comentar mais um pouquinho depois aqui, ele vai desenhar o Justiceiro para histórias que são realmente violentas, brutais, e que o Justiceiro vai voltar a matar criminosos nas ruas, criminosos que mereçam, né, enfim. Enfim, é o que ele diz ali, que ele se sente seguro, mas agora vamos falar um pouco do que pode se tornar essa retomada de O Justiceiro, agora no selo Red Band, faixa vermelha, né, destinado ao público adulto, porque as histórias do Justiceiro no geral são de certa forma destinadas ao público adulto, tá, pelo conteúdo explícito de violência, mas na época ali do Carl Potts, Mike Baron, nossa, ainda mais na época da arte do Jim Lee, né, totalmente memorável, e até mesmo no Garth Ennis, o Justiceiro matava bandidos de forma sanguinolenta e bandidos que mereciam. Ele jamais fez uma seleção de bandidos que ele deveria matar, jamais seguiu ordens de ninguém, e até mesmo como o canal do Jutaí, né, que é o único canal de quadrinhos que acompanha, que é o Super Comics, ele mencionou, ele ressaltou ali, o Justiceiro é um lobo solitário, ele não age a serviço de ninguém, ele age por conta própria. É a guerra de um homem só contra o crime organizado, tá? E aí a gente viu que, né, esse desenhista brasileiro, Julius Otto, ele disse que ele é muito fã do Justiceiro e que ele está na zona de conforto dele de desenhar histórias com violência explícita e com muita brutalidade. Mas aí a gente chega no ponto que é o seguinte, a gente tem os roteiros do Benjamin Pierce, e o Benjamin Pierce lá nos Estados Unidos, ele escreveu até mesmo a mensal do Wolverine, e está escrevendo atualmente lá uma série chamada Helverine, que eu sinceramente eu achei uma bosta. Tá, eu achei bem fraca. Eu acho que o Benjamin Pierce nos roteiros ele é bem fraquinho, mas pode ser que eu esteja errado e no Justiceiro Red Band, né, faixa vermelha para adultos, ele possa se redimir de tantos roteiros ruins que ele já escreveu, tá? E a gente sabe, né, que como não poderia deixar de ser, o Benjamin Pierce, ele já é queridinho por uma parcela aí de leitores da Marvel que acha que o cara escreve bem. Não, ele não escreve bem. Se ele fizer isso com o Justiceiro, aí eu posso falar que ele escreve bem, ou que escreveu bem com o Justiceiro. Mas naquela HQ Helverine, e até mesmo em algumas na mensal do próprio Wolverine, eu não gostei do que ele fez. Eu achei bem caricato, achei bem chato, meio boring. Não gostei, simplesmente não gostei. Mas pode ser que ele consiga se redimir no Justiceiro.
E outra coisa que eu fiquei com o pé atrás, além, é claro, de eu torcer, né, embora não deu muito certo pela volta do Garth Ennis, infelizmente não vai voltar, mas eu fiquei meio assim, com o pé atrás, né, não, meio assim não, eu tô bem com o pé atrás mesmo, o fato do Justiceiro ele matar bandidos de forma selecionada, ou seja, já pensou, a gente vai ter uma cena ali em que o Justiceiro não vai poder matar, né, enfim, né, aquela raça encarniçada que é os pedos, né? Vou falar outra coisa, outro termo, é os pedos, né? Os pedos. Enfim, né? Pedochan, né? Pedochan. Já pensou, o Justiceiro não vai poder matar um Pedochan porque vai ter uma lei determinada, porque ele vai ter que dialogar, blá 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 blá, blá que é uma vida humana que tem que ser respeitada e tudo mais. Pô, já pensou, cara? Ou seja, você vê um Justiceiro que vai matar bandidos selecionados e que não deixa de ser algo woke, progressista, vai ser bem broxante e vai fazer com que a série parta diretamente para um flop certeiro, tá? Então, é claro que eu quero que isso não aconteça. Eu quero que pelo menos essa série, ou minissérie 5 partes, ou uma forma da Marvel testar os leitores para ver se o Justiceiro vai dar certo agora, para que ele possa ser encaminhado para uma série regular, né? Com várias edições e tudo mais. Eu espero que dê certo. Ou se esse cara aí, o Benjamin Pierce, seguir ali a cartilha do que o Justiceiro da forma que o Justiceiro era escrito na época, né? Ele lá com o Demolidor e tudo mais, aquela parceria com o Demolidor, aquelas aventuras não, né? Aquelas histórias bem no nível do Carl Potts, o Mark Barrow, até mesmo do Jack Dixon depois, né? Eu espero que seja assim. Mas vamos ver qual que vai ser essa violência explícita de O Justiceiro agora para o selo Red Band da Marvel, que é faixa vermelha, destinado ao público adulto, histórias com violência explícita e totalmente brutais. Será que o Justiceiro vai matar bandidos mesmo? Será que ele vai botar os bandidos ali debaixo da terra mesmo? Bom, o plot mesmo, eu vou revelar aqui, revelar um pouco parte do plot, né, que não foi revelado ainda no anúncio de lançamento. O Frank Castle está sofrendo de amnésia, provavelmente por os eventos ali que foram apresentados na última série ali, aquela série insócia do Jason Aaron. Ele ressuscitou, a gente vai ver como é que ele ressuscitou. Eu espero que realmente seja histórias do Justiceiro que resgatem pelo menos parte da mitologia do personagem que foi esquecida totalmente pela Marvel. E a própria Marvel está meio que colhendo o que ela própria plantou no decorrer desses anos progressistas e totalmente wokes, que eles estão vendo que a lacração, né, ou como diz o Linhagem Geek ali, a lacrate, não está vingando. Então, quem acaba optando pela lacração, quem lacra não lucra. E vamos ver agora se o Frank Castle ele vai ter uma retomada, ao menos decente, que pelo menos vale a pena acompanhar, né? Enfim, outra coisa também que o desenhista lá, que é o Julius Otto, o brasileiro, o japonês ali, ele falou que vamos ter o retorno de velhos inimigos do Justiceiro. Então, quem será que vai retornar? Será que vai ser o Retalho? Será que vai ser aquele lá aquele cara que tem um poder ali, que é o Guerrilheiro, né? Que até fez uma participação no Immortal Hulk, do Al Ewing e Joe Bennett. Será que ele vai retornar esses inimigos do Justiceiro? Só o futuro vai responder. E nós só vamos ver isso em setembro, tá? Vamos ter que aguardar aqui alguns meses para que em setembro nós possamos ver essa retomada de O Justiceiro pela Marvel Comics, agora voltada para o selo Red Band, faixa vermelha, destinado para adultos, violência explícita, conteúdo brutal. Será que o Frank Castle vai matar bandidos mesmo? Será que o Frank Castle vai limpar as ruas do crime? Ou será que vai ser mais um flop certeiro? Enfim, só setembro que nós vamos ver com a primeira edição de The Punisher Issue 1 Red Band. Beleza? Eu sou o Tempter60 e você está no canal Tempter60.